Se existe uma pergunta que é digna de ser considerada como a pergunta do milhão, essa é a pergunta dos discípulos feita a Jesus no Monte das Oliveiras. Dividida em três aspectos, os caras conseguiram fazer uma pergunta que ecoaria pela história. E a resposta de Jesus ainda hoje pode ou não saciar os nossos questionamentos. Salve pessoas, Sandro aqui. Seja muito bem-vindo a mais este vídeo do canal. E para você que acredita na volta de Jesus, entretanto não sabe exatamente como ela ocorrerá, eu já posso te adiantar que o nosso localizador será o contexto de Mateus 24. Ali, os discípulos enquadram a Jesus e, num oportunismo sagaz, fazem uma pergunta dupla ao seu mestre. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí, Jesus, sendo o mestre dos mestres, apresenta uma resposta ambígua de duplo sentido. Além dos fatos que já formam a resposta impressionante por si só, também é interessante saber que a resposta de Jesus começa no verso 4 e só é concluída 27 versos à frente, ou seja, no verso 31, que antecede uma série de parábolas que ilustram a realidade do segundo advento. Na capa desse vídeo, eu faço menção a 3 mundos impactados por sinais antes da volta de Jesus. Com exceção deste mundo natural que nos abriga, para os outros 2 mundos me vali de uma figura de linguagem. E são eles, o mundo social e o mundo religioso. Antes de conferirmos esses sinais, você precisa ficar ciente que existe uma diferença gritante entre as palavras sinais e sinal na pergunta dos discípulos feita a Jesus. Esse é o momento para você já deixar o seu like e comentar se você gostaria que eu fizesse um vídeo explicando tal diferença, ok? Muito bem. No mundo social, os sinais que seriam vistos antes da volta de Jesus está em Mateus 24, verso 6 e verso 10. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, vai corroborar com a advertência de Jesus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, arrogantes, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Entende por que a Bíblia é a palavra viva de Deus? Um relato de quase 2000 anos atrás, mas que poderia perfeitamente estampar qualquer jornal ou meio noticioso atual. Ao falarmos de guerras, fomes e epidemias, olhando para a história, encontramos no século XX, o século da violência, 2 guerras mundiais. A primeira, de 1914 a 1918, e a segunda, de 1939 a 1945. Os números somados nestas foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de mortos entre civis e militares. A fome tem visitado o estômago de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Levando em conta que a população mundial em novembro de 2022 alcançou a marca de 8 bi, conclui-se que de cada 100 pessoas, 10 passam fome. E o que dizer das pestes e epidemias? AIDS, vaca louca, ebola, câncer, coronavírus. Nesse mundo natural, grandes sinais apontariam a breve volta de Cristo, Mateus 24, 7b e 29. Haverá terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Os grandes terremotos, desde o século XVI, passaram a ser progressivos. No século XVI foram 4 grandes terremotos. No século XVII foram 10. No XVIII, 16. No século XIX, 41 grandes terremotos, com aproximadamente 350 mil mortos. E no século XX, até 1997, foram 96 grandes terremotos, com aproximadamente 2.150.000 mortos. Em 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do Sol, que ficou conhecido pelas importantes enciclopédias como o Dia Escuro. Nota: esse fato não se tratou de um ocasional eclipse lunar, pois a astronomia até hoje afirma um não alinhamento entre Terra, Lua e Sol, o que torna a probabilidade de um eclipse 100% nula. Foi algo sobrenatural. E nesse mesmo dia, a lua ficou vermelha como sangue.
cumprindo parcialmente Joel 2,31 e Atos 2,20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Já em 13 de novembro de 1833, aconteceu a queda das estrelas, vista com privilégios na costa leste americana. Astrônomos apontam pelo menos 100 mil meteoros cortando o céu a cada hora. Aliás, há quanto tempo você não vê uma estrela cadente? Com certeza foi mais um ato sobrenatural de Deus, dando cumprimento à sua palavra. Recentemente, em 26 de dezembro de 2004, na costa norte da ilha de Sumatra, Indonésia, um tsunami ceifou a vida de aproximadamente 228 mil pessoas. Mas, Sandro, isso também é um dos sinais da iminente volta de Jesus? Sim. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E no mundo religioso, os sinais que antecedem a volta de Jesus estão em Mateus 24, 4 a 5, 11 e 24. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Amigo, amiga, os falsos cristos são fáceis de identificar, já os falsos profetas, não. É por isso que, ao invés de eu tentar fazer uma abordagem resumida, ainda que relevante, sobre esse tema, que é extremamente amplo, eu prefiro abrir o coração para você, te convidando a ser um crucificado. Basta se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Aqui, a cada vídeo, eu e você teremos a oportunidade de não apenas ler, mas principalmente estudar a palavra de Deus. Em meio a um mundo tão relativista, precisamos urgentemente de pureza doutrinária. A mesma que a igreja primitiva experimentou em Atos 2 após a descida do Espírito Santo. Pois hoje, infelizmente, o que mais temos na quase totalidade das instituições religiosas, que infelizmente passaram a ser chamadas de igreja, são falsos profetas ensinando falsas doutrinas. Até aqui eu te relatei inúmeros sinais que antecederiam a volta de Jesus. Sinais estes que já tiveram seu lugar na história. Por isso, mais uma vez eu peço o seu like e a inscrição no canal. E como eu sei que você está achando esse conteúdo interessante, compartilhe ele com seus amigos. Seja um Simão Cirineu na minha vida. Resumidamente, Mateus 24 contém uma perspicaz pergunta dupla dos discípulos, uma resposta de duplo sentido de Jesus, e inserida nesse duplo sentido está a extraordinária resposta para o inconfundível sinal da volta de Jesus. Mas esse você irá conferir só após o badalo do sininho te notificando do vídeo conclusão desse nosso estudo. E aí, bora tomar essa cruz?